Olá, meu irmão, minha irmã, sou o missionário Alexandre Oliveira, aqui da comunidade Canção Nova. É uma imensa satisfação estar junto com vocês nessa nossa primeira jornada bíblica Peregrinos. E nós estamos no 7º dia dessa nossa jornada. E o tema de hoje é sobre o profeta Ezequiel e a profecia do Espírito. Importante que você esteja aí com a sua Bíblia em mãos. Já pegou a sua Bíblia? Se você já pegou a sua Bíblia, então vamos lá, vamos começar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre este livro tão importante das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Ezequiel. É importante primeiro a gente entender que Ezequiel ele faz parte dos chamados profetas maiores, né? Os profetas maiores. Dentre eles nós temos Isaías, temos Jeremias, né? E tem ali Ezequiel, que é um desses chamados profetas maiores, né? Esses livros do Antigo Testamento, esse livro do profeta Ezequiel, ele acontece num contexto muito difícil para a história de Israel. Ezequiel, o tempo em que o profeta Ezequiel viveu, foi o tempo do exílio, em que o povo de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu ali, né, Judá, invadiu Jerusalém, né, e levou o povo de Deus para a Babilônia, né? Houve dois momentos desse exílio, né? O primeiro momento que foi que ele levou algumas pessoas, deixou ali um povo muito simples, muito humilde, formado por camponeses, ficou ali. E no segundo momento ele mandou, né, o seu general, né, mandou o seu exército, e ali eles incendiaram o templo, incendiaram Jerusalém e levou o restante do povo. Ezequiel viveu seu ministério exatamente nesse contexto, num contexto de exílio, num contexto de muito sofrimento. É importante a gente entender que esse livro do profeta Ezequiel, o ministério de Ezequiel, ele corre como que em duas vertentes. Imagina que tem dois rios caminhando lado a lado, em paralelo. Podemos dizer que é isso, né? Dois rios ali, fluindo, lado a lado, um do lado do outro. Exatamente o que acontece com o profeta Ezequiel. Duas vertentes. Uma é exatamente essa manifestação da glória de Deus. Logo no livro do profeta Ezequiel, logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, né? Logo no início, já vai se falar da visão da glória de Deus. Primeiro capítulo do livro de Ezequiel. E essa visão ela é muito marcante, essa visão da glória de Deus. Ezequiel, ele é um profeta que ele tem muitas visões, arrebatamentos. Ele vive experiências místicas profundas, a ponto de alguns estudiosos até pensarem que ele tinha algum problema. Tamanho era as atitudes do profeta, né? Ele viveu momentos de ficar mudo, né? E outros sinais que ele fazia. Ele chegou a perder a sua esposa, né? Ele foi casado, perdeu a sua esposa. Ele vivia certas atitudes dentro do seu ministério profético que chamava muita atenção, coisas muito singulares que os outros profetas, como Jeremias, como Daniel, como Isaías, não viveram, mas Ezequiel viveu. Portanto, esse temperamento desse profeta é um temperamento muito curioso, né? O jeito como Deus vai lidando com esse profeta e a forma como o profeta vai entendendo o movimento de Deus na história, no tempo que ele estava vivendo com o povo eleito. E veja que interessante, como eu disse para você, a manifestação da glória de Deus. Deus que se manifesta. E logo no primeiro capítulo mostra que o profeta vê ali um carro, né? Vê ali
um carro divino, né, com 4 seres que tinham a forma humana, né? Eles tinham 4 faces e 4 asas, né? E essa glória de Deus que ele via ali, né, que vinha nesse, que se manifestava, né, dessa forma. Interessante que eram 4 faces: a face de um homem, a face de um leão, a face de uma águia e a face de um touro, né? Então tinha a face dos animais, dos 4. E isso vai indicar exatamente esses atributos de Deus: a inteligência, a inteligência, a velocidade, a coragem, a força. 4 atributos divinos, né? E interessante porque essa visão da glória de Deus nessa carruagem que tem essas rodas vai mostrando que ela se movimenta para todos os lados, indicando muito claro que Deus está em todo lugar, Deus se manifesta, Deus é onipresente em todo lugar. Ele tem essa visão, e essa visão é de tal forma impactante que logo em seguida vem a vocação do profeta. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, é essa parte em que o profeta tem essa visão da glória, que é tão marcante, e ele é chamado, é a vocação do profeta. Depois tem outros trechos, vamos dizer assim, outras etapas do livro do profeta Ezequiel, que são muito, muito chamativas. Por exemplo, no capítulo 4 até o capítulo 24, o profeta vai se deter sobre o castigo de Jerusalém, lembra? Jerusalém foi incendiada no tempo do profeta Ezequiel. Então, aqui ele está avisando: olha, Jerusalém, se você não se converter, se você não abrir o olho, vai acontecer o pior. Então ele está alertando ali, ele está alertando. Do capítulo 4 ao 24 são esses alertas. Depois do capítulo 25 até o capítulo 32, Deus, através do profeta, começa a falar com as outras nações. Por quê? Porque as outras nações, vamos dizer naquela linguagem popular, começaram a tirar sarro do povo de Deus no sofrimento. Veja, o povo de Deus saiu da sua terra, foi para a terra, para viver na Babilônia, numa terra estranha, numa terra pagã, cheia de ídolos, teve o seu templo incendiado, tudo devastado, perderam suas casas, estavam sem esperança, e as outras nações debochando. Deus então se volta para essas outras nações dizendo: olha, vocês também que abram o olho, viu? Se cuidem, porque esse povo que eu estou aqui corrigindo é o meu povo eleito. Depois, a partir do capítulo 33, começa uma parte maravilhosa, até o 39, em que Deus fala com o profeta, né? E o profeta, então, ele começa a ser um anunciador, uma sentinela, mas para anunciar coisas boas, anunciar uma restauração, que já eu vou chegar nisso daí. E por fim, do capítulo 40 até o final, 48, é a visão da Nova Jerusalém, do povo restaurado, né? Ele tem aquela visão da glória de Deus que se manifesta para o povo, né, no futuro. E é bonito porque aqui nessa última parte, no capítulo 43 do livro de Ezequiel, veja, no capítulo 1, ele tem a visão da glória de Deus. Capítulo 1. Lá no capítulo 10º, no 10º capítulo, ele tem a visão dessa glória de Deus que ele viu, essa glória de Deus que sai do templo. A glória de Deus sai do templo. E por que sai do templo? Porque o povo estava no pecado, estava na idolatria. Deus é santo, Deus é o transcendente. Então, quando a glória de Deus deixa o templo, significa que Deus já não tem mais nenhuma comunhão, já não tem nada a ver com aquele lugar, porque aquele lugar já não é um lugar de santidade, é um lugar de pecado, um lugar que está ofendendo a Deus. Então, Deus deixa. Só que no capítulo 43, o que acontece? A glória de Deus volta para este novo templo, esse templo reconstruído. Deus novamente volta a tomar posse deste lugar e manifestar a sua santidade. É uma restauração, é algo muito bonito que vai acontecer depois desses capítulos 36 e 37. O que é que tem no capítulo 36 e 37? Já eu chego lá, mas é muito importante esse capítulo 36 e 37. Então, eu dizia para você sobre essas duas vertentes. Uma que é esse rio, que é a glória de Deus, que se manifesta e que impacta a vida do profeta. Mas tem uma segunda vertente que vai conduzir a vida do profeta durante todo o livro, que é exatamente o exílio de Jerusalém. Foi uma experiência muito dolorosa, muito desoladora para o profeta. Ele viveu nesse tempo, ele viu seus contemporâneos sofrendo, foi um sofrimento muito grande para o povo de Israel, a ponto das pessoas que viviam com ele começar a reclamar.
E interessante porque as pessoas começavam a reclamar dizendo assim, olha, por que Deus está nos castigando? Porque foram os nossos antepassados que pecaram. Foram nossos antepassados que ofenderam a Deus, que viveram na idolatria, que faziam tudo errado, e a gente que tem que pagar a conta. Nós estamos aqui por causa dos outros que pecam e a gente que paga a conta. O profeta teve que conviver com esse drama no coração do povo. Só que veja, a religião hebraica, tradicionalmente, ela tem esse caráter institucional. O que significa isso, para você entender? Significa que eu preciso de um lugar, uma instituição, para eu me relacionar com Deus. No caso de Israel, é o templo. Então eu estou no templo e eu estando no templo, ali do templo, eu me relaciono com Deus. Tá claro? Para o israelita era isso, né? Eu estou no templo e a partir do templo eu me relaciono com Deus. O templo é o lugar onde eu me relaciono com Deus. É esse canal, essa ponte com que eu me relaciono com Deus que está no céu. Ok? O templo é incendiado. Eles estão no exílio, não tem mais o templo. E agora? E agora, José, como é que faz, né, para se relacionar com Deus? Não tem mais o lugar. Como é que a gente faz agora? Então, aí agora entra aquilo que o profeta Ezequiel, Deus vai falar para o profeta a partir do capítulo 18, que ele vai falar da responsabilidade individual. Veja, não tem mais o templo. Como é que eu vou me relacionar com Deus agora? A partir de um esforço pessoal. Eu vou ter que arregaçar minhas mangas e me esforçar agora para poder me relacionar com Deus. Não tenho mais o templo, mas eu posso continuar me relacionando com Deus mesmo sem o templo. Eu posso continuar me relacionando com Deus, mas para isso, nesse contexto de pecado, nesse contexto de idolatria, nesse contexto de impureza, né, que havia no meio do povo, tantos e tantos pecados, nesse contexto terrível, Deus vai falar pela boca do profeta Ezequiel dizendo, olha, então a responsabilidade é individual. É você que tem que buscar a sua conversão e se você não se converter, né, você vai ter que lidar com as consequências disso. Mas se você se converter, se você agir direitinho, você vai se salvar. É o que está lá no capítulo 18. Eu estou citando algumas passagens bíblicas, mas você pode ficar tranquilo, porque na descrição deste vídeo vai ter ali as passagens bíblicas, para depois você ver com calma, poder ler, tá bom? Poder acompanhar. Eu estou citando aqui algumas passagens, mas só para você poder entender, tá bom? Então aqui, por exemplo, capítulo 18, você está aí com a sua Bíblia, né? Ezequiel, capítulo 18. Veja só, Deus fala pelo profeta dizendo aqui, versículo 2. Ezequiel 18:2. Que provérbio é este que andais repetindo na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não repetireis mais este provérbio. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho me pertence. Quem peca é que morrerá. Ele está falando isso. Deus está falando aquilo para deixar consciente para aquele povo que estava ali reclamando. Nós estamos aqui no exílio. Ele está falando então, mas se você se converter, se você mudar de vida, tudo bem, mas se você ficar no pecado, se você não se comportar direito, se você não agir direito, né, você que vai pagar a consequência. Então é isso, né? Porque senão, se a gente não tiver isso em mente, né, a gente pode até entrar meio que em parafuso, né, e até achar que isso aqui é uma negação, né, que isso aqui é uma negação. Quando fala do sofrimento dos inocentes, aqueles inocentes que sofrem, né, e por que eles sofrem, né? Então, mas é num outro sentido, é num outro contexto completamente diferente desse. Está entendendo? Aqui o sentido aqui é exatamente esse. Você agora vai se relacionar com Deus a partir de uma mudança de vida, de uma busca de santidade, de uma conversão. Bom, aí, como eu disse para vocês, esse livro do profeta Ezequiel, ele é marcante nesse sentido também do exílio, do cativeiro na Babilônia. E aí no capítulo 36, que é o que eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês, nesse contexto tão doloroso em que o povo está no exílio, né? Isso aconteceu ali no ano 597 a.C., né? Que ele viveu o seu ministério, o profeta Ezequiel, 597 a.C., né? E foi quando começou a incursão, né, de Nabucodonosor ali contra Judá. E aí 10 anos depois, né, assim, mais ou menos 10 anos depois, lá em 586 a.C.,
o comandante das tropas da Babilônia, né, Nebuzaradan, a mando do rei Nabucodonosor, chegou lá devastando tudo, tacando fogo em tudo, incendiando, arruinando a cidade e pegou o restante do povo e levou para lá. Ficou tudo acabado. Interessante que aqui no livro do profeta Ezequiel, em vários momentos ele vai citar o resto. Ele vai falar do resto de Israel. Por que ele fala desse resto? Porque de fato só ficou um resto, né? Ficou um restinho ali. E esse restinho, para esse restinho, para esse povo remanescente, esse povo que permaneceu fiel, que vem essa promessa tão bonita que está aqui em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 16. Eu quero ler e você acompanha comigo aí na sua Bíblia. Ezequiel 36, 16. Diz assim: a palavra do Senhor vem a mim nestes termos. É o profeta Ezequiel, né, falando. E agora é Deus falando: filho do homem, a casa de Israel estava morando em sua terra, mas eles a mancharam com a sua conduta e suas más ações. Então, eles pecaram, acabaram sendo, né, corrigidos por esse exílio, né? Sua conduta era para mim como a impureza da menstruação. Então despejei sobre eles a minha indignação por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com que o contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e eles foram disseminados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações, chegando às nações para onde foram. Profanaram o meu santo nome, quando a respeito deles se dizia: este é o povo do Senhor, mas tiveram de sair de sua terra. Então eu tive consideração com meu santo nome que a casa de Israel profanava entre as nações para onde foram. Por isso, presta atenção agora, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa de meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para onde fostes. Só abrindo parênteses. Para Ezequiel, Deus é o transcendente, Deus é o santo. Ele sempre vai trazer no livro, aqui nos vários capítulos do livro de Ezequiel, vai trazer essa marca da transcendência de Deus, da santidade de Deus. Por isso que no começo, no meio e no fim tem essa visão da glória de Deus, que é essa vertente tão forte. Ele vê, né, essa manifestação, essa teofania, essa manifestação de Deus, Deus transcendente, Deus santo, Deus todo puro. E ele vendo isso, então ele tem consciência disso, Deus é santo. E se ele nos abandonou aqui nesse exílio é porque nós não estamos agindo com santidade, nós estamos no pecado. E aí a profecia vem exatamente corroborar isso. Versículo 23, santificarei o meu grande nome, é Deus falando, profanado entre as nações no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando, por meio de vós, mostrar minha santidade à vista delas. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todos os países, e vos conduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso coração o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que profecia maravilhosa, é uma profecia de regeneração. Interessante porque logo após, esse é o capítulo 36, logo em seguida, o capítulo seguinte, o capítulo 37, fala da visão. Lembra que eu falei para você no começo da nossa reflexão que o profeta Ezequiel ele teve o seu ministério muito marcado por visões, por arrebatamentos, por gestos, até que deixava o povo confuso, né? Ele tinha essas peculiaridades, né, no seu ministério profético. E Ezequiel, ele tem essa visão dos ossos ressequidos, uma profecia bem conhecida, né, dos ossos ressequidos, em que ele vê aquele monte de ossos espalhados ali sobre a planície, e Deus pergunta para ele: filho do homem, esses ossos podem voltar à vida? E ele diz: olha, só o Senhor sabe se pode voltar à vida. E aí Deus ordena que o profeta profetize para aqueles ossos, e ele vai e ele profetiza, ele fala com... Imagina que cena engraçada. Você já parou para pensar que cena engraçada? Um monte de osso espalhado ali, um monte de esqueleto ali espalhado, e ele ali falando com aquele monte de esqueleto,
né? Ele vê aqueles ossos todos secos ali, ressequidos, que é exatamente como o povo de Israel se encontrava no exílio, sem esperança, sem alegria, sem fé. Talvez como você esteja agora. Talvez agora, nesse momento, meu irmão e minha irmã, você esteja se sentindo assim, sem esperança, sem alegria. Mas veja, Deus ordena ao profeta para que fale, profetiza ao Espírito. E ele profetiza, e aí ele vai dizer aqui no versículo 8: eu olhei e vi nervos, carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro da vida. Ele disse, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre estes mortos para que eles possam reviver. O que o profeta faz? Ele faz exatamente o que Deus ordena, ele profetiza isso para aqueles corpos, não mais ossos ressequidos, mas corpos sem vida. E eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. E aí Deus fala que é exatamente isso que ele vai fazer com a casa de Israel. Que esses ossos são toda a casa de Israel, que diz assim, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. E Deus fala, não está perdido coisa nenhuma, a esperança não acabou coisa nenhuma. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, versículo 12. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Veja, é uma profecia, portanto, de esperança. No meio de tanto sofrimento, eu tenho certeza que nesse tempo de pandemia, grande é o nosso sofrimento. Como é grande o nosso sofrimento, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Quantos de nós, eu também vivi essa realidade de perder pessoas muito queridas. E você que talvez esteja agora rezando com a gente, acompanhando com a gente essa breve reflexão, e você de repente perdeu o marido, a esposa, um filho, um pai, a mãe, um parente ou um amigo, perdeu alguma pessoa muito querida sua nessa pandemia. Você que sofreu e está sofrendo com essa dor da perda, você que está passando por um luto, um momento de luto, e que nessa dor, desse luto, nessa depressão, você está dizendo assim, minha esperança está perdida, acabou. Joguei a toalha, não tem mais jeito, acabou tudo. Veja, aquele povo tinha perdido tudo, ele tinha perdido o seu lugar de contato com Deus, que era o templo, que era o que eles tinham de mais sagrado ali, o templo. O lugar de contato com Deus foi incendiado. Imagina a dor desse povo vendo a sua igreja, o seu lugar de encontro com Deus, a casa de Deus pegando fogo. O sentimento de abandono daquele povo, dizendo, Deus nos abandonou. Estamos em outra nação, em outro país, estamos agora numa terra longínqua, de deuses estranhos, de tanta idolatria. Deus nos abandonou. Mas Deus vai dizer pelo profeta, não abandonei vocês coisa nenhuma não. Vocês estão vivendo com essa sensação de abandono por causa dos vossos pecados, mas eu sou santo. E por que eu sou santo? Porque o meu nome é santo, por causa da minha santidade, eu vou dar um jeito na vida de vocês. Não é por causa de vocês não, é por minha causa, porque eu sou santo. Porque eu sou santo e eu amo vocês, eu não quero que vocês continuem nessa vida de pecado. Veja como Deus não desiste do seu povo, veja como Deus não desistiu de você. Se você, meu irmão e minha irmã, está vivendo uma situação de vício, de pecado, uma situação aí que não está conseguindo vencer, esse espinho na carne, essa má tendência, essa má inclinação, esse pecado que você confessa e depois acaba caindo, você diz, oh meu Deus, não tem mais jeito, meu Deus, eu sou um sem vergonha, eu tento me converter, mas não me converto, tal, oh meu Deus, você até você já desistiu de você mesmo, mas eu deixo te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, Deus não desistiu de você, Ele não desiste, a prova está aqui. Nesse livro tão bonito do profeta Ezequiel, nessa profecia tão linda, que eu vou transformar o seu coração. Esse coração duro, de pedra, teimoso, rebelde por causa do pecado, eu com o meu espírito vou transformar o seu coração. É uma promessa de Deus. E você tem aprendido, no diário espiritual que nós temos temos as ordens de Deus, temos princípios eternos e temos também as promessas de Deus. Essa é uma promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Eu vou te dar um novo coração. Eu vou te dar um coração de carne. Eu vou te dar um novo coração. Aqui, Deus falando, porém em vós o meu espírito. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu vos darei um coração novo e porei em vós o espírito novo. Você quer um coração novo? Você quer um coração novo? Eu quero. Às vezes nosso coração é tão melindroso, tão cheio de mágoa, de falta de perdão, de raiva. O coração às vezes tão amargurado. Preciso de um novo coração, então pede. Deus pode e quer te dar um novo coração.
conta-se que havia um leilão, e neste leilão, leilão de objetos de arte, de quadros, enfim, muitos objetos ali, e as pessoas foram adquirindo, fazendo seus lances, adquirindo as suas mercadorias. Até que chegou o momento do leilão, que o moço que estava conduzindo o leilão apresentou para as pessoas um violino velho, empoeirado, todo escangaiado. Ninguém dava nada por aquele violino. Ele falou, tem esse violino velho aqui, desafinado que só, tem esse violino aqui, e quem dá um leilão aí, valor por esse R$5 por esse violino, R$8, alguém vai dar R$10 aqui por esse violino, quem que dá alguém um valor, tal. E aí, de repente, um homem de cabelos grisalhos levantou ali, sem dizer nada, pegou o violino da mão daquele moço e afinou as cordas do violino e começou a tocar, e aquela melodia angélica, celestial, linda, maravilhosa, o som daquele violino era algo assim exuberante. Sem dizer nada, aquele senhor devolveu o violino para aquele moço. O moço pegou o violino e falou, olha, quem daqui dá o lance agora R$5.000 por esse violino, R$10.000, R$15.000, R$20.000 vendido para aquele moço lá por R$20.000 esse violino. Aí todo mundo começou a aplaudir, um grupo de pessoas ficou confuso e falou, peraí, você estava dando R$10 por esse violino e vendeu ele agora por 20.000? O que foi que valorizou tanto o preço, se é o mesmo objeto, o que valorizou tanto? E o moço olhou para aquelas pessoas e disse assim, o que valorizou foi o toque da mão de um mestre. Simplesmente isso, o toque da mão de um mestre. O toque da mão do mestre muda tudo. Hoje nós pedimos isso, que o mestre Jesus toque em nós, toque em nosso coração, para que o nosso coração possa de fato experimentar o seu verdadeiro valor. Veja, é bonito perceber que Ezequiel, nesse contexto dessa peregrinação, dessa caminhada que estamos fazendo nesses 30 dias, dentro da história da salvação, perceber que essa profecia, isso que Deus fala pelos lábios do profeta, aqui nos capítulos 36 e 37, vai se concretizar lá na frente, em Jesus Cristo, que é Ele que batiza no Espírito Santo e no fogo, é Ele que dá um novo coração. Em Pentecostes, Jesus que é glorificado, vai para o céu, vai para o Pai, sentar-se à direita do Pai e envia o seu Espírito Santo. E todos aqueles que recebem esse batismo no Espírito Santo têm a vida, têm um coração, têm a história transformada. Então, o que Deus falou pelo profeta se concretiza na história da salvação. Veja que bonito, Deus que faz tudo a seu tempo e tudo muito bem disposto, tudo concatenado, tudo ajustado. Será que alguém poderia imaginar que isso que Deus falou pelo profeta Ezequiel, lá por volta do ano 586 antes de Cristo, quase 600 anos antes de Cristo, foi se realizar concretamente na igreja, mais de 600 anos depois? Veja só, que beleza, que bonito isso. Deus... Então, talvez você não esteja entendendo o que você está vivendo na sua história hoje, agora, mas lá na frente você vai entender. Mas você precisa ser dócil, precisa deixar que o Mestre toque no seu coração, porque um homem e uma mulher que é dócil, um homem e uma mulher que deixa o coração ser tocado pela graça do Espírito Santo, por esse Espírito Consolador, por este fogo abrasador, tudo que ele vive não é em vão, nem mesmo o sofrimento. Esse sofrimento que você está vivendo nesse contexto de pandemia, essas perdas, essas dores, essas tribulações, saiba que elas não são do acaso. Não são do acaso. Faz parte de um plano, de uma história bonita de salvação. E mesmo que você hoje esteja sofrendo e sofrendo muito, eu acredito que você esteja sofrendo, eu preciso dizer isso para você. Mesmo em meus sofrimentos, Deus continua querendo tocar em você e Ele não desistiu de você. Como Ele não desistiu daquele povo lá no exílio, Ele não desistiu de você. Então, responsabilidade individual, coragem, vou buscar minha santidade de vida, vou buscar a conversão, vou buscar uma vida de oração, vou aprender com o profeta isso. Eu tenho uma responsabilidade, meu marido não quer rezar, eu rezo. Minha esposa não quer rezar, eu rezo. Meu filho não quer rezar, eu rezo. Meu pai e minha mãe não quer saber de igreja, não quer ir lá, mas eu vou. Porque eu que busco a minha santidade, a responsabilidade individual, eu quero buscar a minha conversão. Empenhe-se. Força, arregaça as mangas, o Espírito Santo vai te ajudar e vai te dar essa graça. Vamos rezar? Coloca a mão sobre o peito, sobre o coração e vá pedindo isso. Eu quero ao final desse momento, dessa reflexão, pedir isso. Espírito Santo de Deus, toque em nossos corações, transforma o nosso coração. Essa graça que o Senhor mesmo está prometendo a cada um de nós, pela boca do profeta Ezequiel, de nos dar um coração novo, de incutir, de infundir em nós um espírito novo.
Obrigado, meu Deus, porque esse Espírito novo já está em nós pelo nosso batismo. Já recebemos esse Espírito novo, esse Espírito que nos regenera, que nos renova, que faz de nós homens e mulheres novos, novas criaturas. Nós pedimos a Ti, Senhor, renova-nos, transforma-nos, dai-nos um novo coração. Toca em nós, Jesus, com a Tua mão de mestre. Toca e transforma o nosso coração que muitas vezes está como esse violino, enferrujado, desafinado, mas que basta o Teu toque, que ele volta a tocar o som do céu. Toca em nós, Senhor, toca no nosso coração, toca-nos com a Tua graça, toca-nos com o Teu Espírito Santo. Amém. É isso, meu irmão. Foi muito bom poder compartilhar com você um pouco do livro do profeta Ezequiel, que livro riquíssimo, né? E a gente aprende que a partir desse livro que nós não somos moçada seca, não. Nós somos o quê? Homens e mulheres do Espírito, templos do Espírito Santo, novas criaturas com um novo coração. Bom, hoje nós refletimos no 7º dia, mas essa é uma caminhada de 30 dias, então temos aí todos esses dias pela frente. Deixa aqui o convite para você continuar conosco, continue acompanhando essa caminhada que vai ser bom demais, você vai crescer e vai poder se aprofundar na maravilha, na riqueza, na beleza que é a história da nossa salvação, que está aqui nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então fica aí o convite. Continue caminhando conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, coragem, clame o Espírito Santo que te dá toda a força e fica firme em Deus, tá bom? Estou rezando por você. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço.